Muito bem, boa tarde, então, oficialmente, para todos que aí estão e para os que aí não estão também, quem está, porventura, nos assistindo à gravação desse encontro, nós chegamos ao encontro de número 14º, tá? 14º encontro. Estamos trabalhando dentro da física ondulatória, as aulas a respeito de fenômenos ondulatórios, tá certo? Antes da gente iniciar, quero só relembrar a vocês o convite que eu tenho feito nos últimos dias, a respeito da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que vai acontecer agora no começo de novembro. Eu falei segunda-feira que tem um... Tá bom, filho, agora. Que tem uma amostra de foguetes que vão ser lançados à distância, né? A inscrição vai até hoje, dia 22, não sei se alguém se interessou em fazer, mas né, não vou comentar aqui de novo. Tem inscrição que vai até hoje, você precisa entrar em contato com o professor Leonardo para fazer a sua inscrição, e lá no site você vai baixar um software que vai te dar o projeto do foguete, você vai construir o foguete, vai lançá-lo, vai gravar um filme e enviar. Mas se você não quiser participar da amostra de foguete, você ainda pode se inscrever para fazer a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, que você já estão acostumados a fazerem, tá bom? Bom, nós vamos então partir para a nossa aula de hoje a respeito dos fenômenos ondulatórios. Eu vou apresentar minha tela aqui, vou fechar minha câmera, então a partir desse momento eu vou deixar de ver o chat, então vocês já sabem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam pelo áudio. Então, na última aula, nós paramos, né? Estamos vendo fenômenos ondulatórios e vimos basicamente dois fenômenos ondulatórios, porque um segundo fenômeno, ele é bem extenso, assim, né? Que é o fenômeno da refração. Então, nós vimos o fenômeno da reflexão, a onda atinge um obstáculo e retorna. Oi, gente, voltei. Então, o fenômeno da reflexão é um fenômeno até que simples, né? Quando a gente estudar a física da luz, a gente vai estudar o fenômeno dos ondulatórios, porque ele tá, o fenômeno da reflexão, porque ele é bem importante, tá? Dentro da óptica. Óptica é o estudo da visão também, né? E a nossa visão está relacionada a reflexões de ondas luminosas, né? Que é a luz, obviamente. Então, é um fenômeno muito simples, ele atinge uma superfície e retorna, e nós temos uma lei que o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. O que não é o mesmo quando na refração. Uma onda ela vai atingir uma superfície, em vez dela voltar, né? Em vez dela ser refletida, ela penetra a outra superfície e passa a se propagar dentro dela, né? Certo? Então, vou retornando. Então, esse é o fenômeno da refração. E aí, diferente da reflexão, o ângulo de incidência, o ângulo com que ele incide, não é o mesmo ângulo com que ele refrata, tá? Para que existir refração, ocorrer refração, significa que a velocidade da onda vai mudar. E não só o valor da velocidade, como a direção de propagação da velocidade. Então, esse ângulo muda, tá? A direção que a onda se movia, ela vai mudar. Como consequência da mudança da velocidade, há uma mudança no comprimento de onda. A frequência nunca muda, tá certo? De nenhuma onda, em nenhum fenômeno ondulatório. Beleza? Então, esse fenômeno da refração causa fenômenos como esse aqui, que nós vimos, e causa fenômenos como este aqui. Tá certo? Nós vimos a lei da refração, lei de Snell, aquela que envolve o seno e o cosseno, e terminamos a nossa aula segunda-feira com isso. E eu quero ver só mais essa situação, que é muito parecido com essa ideia aqui do lápis, ó. Tá? Como eu tenho luz vindo de uma região e luz vindo de outra, a luz vai sofrer um desvio porque ela vai refratar na hora que passar de uma superfície para outra superfície. Então, quando eu observo algo que está no fundo de uma piscina, como eu falei na aula da semana passada, o que vai acontecer? Deixa eu só atender alguém que está tentando entrar. João. Muito bem, João, bem-vindo. Então, o que vai acontecer? Quando eu observar algo que está dentro da piscina, no fundo de uma piscina, eu estando fora, tá? A luz que vai passar
vai sair do objeto e chegar até o meu olho, vai sofrer um desvio. Por isso, eu vou ter a impressão que ele está aqui, ó. Tá vendo? Porque o meu cérebro não entende esse desvio, então ele faz uma projeção em linha reta. Então o objeto vai parecer que está aqui, mas na verdade ele está aqui, aqui no fundo. Então a piscina, ou o que está lá no fundo, vai parecer mais próximo do que ele é. Então a piscina parece mais rasa do que ela é, sempre. Tá bom? Então eu posso calcular essa diferença através da razão entre os índices de refração. Está aqui essa equação, ó. O índice de refração do meio onde está o observador, nesse caso aqui é o ar, dividido pelo índice de refração onde está o objeto, nesse caso a água, né? Então aqui tem um índice, normalmente a gente considera o índice do ar como sendo 1, o índice de refração é uma grandeza que nós vimos na aula de segunda-feira, e o índice de refração da água nós consideramos aí 1,3, 1,33, depende do exercício, tá? Então, a relação entre esses dois índices vai dar a relação entre a profundidade aparente, P', dividido pela profundidade real, tá? Então, ó, aqui eu tenho, no desenho está em X, né? X' e o X real. A profundidade que ela parece estar, linha, profundidade que ela realmente está, X ou P, tá? Então, gente, só para não passar em branco e nos livrarmos ou, né, abandonarmos o fenômeno da refração, nós vamos fazer um exercício que eu tenho aqui sobre isso, que é esse exercício aqui, ó. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa no fundo de um lago de 10 metros de profundidade. Então, veja, eu tenho a profundidade real, certo? Eu tenho a profundidade real do lago, 10 metros. Eu tenho P, tá? No fundo do lago, a lanterna ainda acesa, né, uma lanterna muito boa, emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo com a vertical. Considere o índice de refração da água como 1,33 e determine a profundidade aparente, H, ou, né, P', a profundidade aparente. Então, vamos colocar aqui da água. Vai lá pegar, filha. E o do ar, ele não fala, mas do ar a gente sempre aproxima para 1. E da água que ele usou como 1,33. Tá ok? Tá? Então, o que ele quer? Ele quer o P'. Então, lembra que eu mostrei a equação anteriormente para vocês? Ó, o índice de refração aonde está o observador. Minha caneta está falhando. Observador dividido pelo índice de refração do meio onde está o objeto. O índice de refração é uma propriedade do meio, tá? É a profundidade é igual à profundidade aparente dividido pela profundidade real. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer agora. Esse exercício está, inclusive, já respondido aqui. Ele já está respondido. Então, veja, ele usou aqui N e N', tá? Mas é a mesma forma da gente fazer, tá? Então, veja, quem é o N nesse caso aí? É o... Perdão, gente, vamos lá? Confusão aqui. O N é o índice de refração onde está o observador, tá? Então, é o ar, tá? E o N' é onde está o objeto que está sendo observado. Então, vai ficar assim, ó. Essa equação, gente, nada mais é do que um rearranjo da equação que eu acabei de mostrar para vocês, ó. N do observador dividido por N do objeto
objeto é igual P' sobre P. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai encontrar esta mesma equação ali, ó. Você vai encontrar N do observador sobre P' igual N do objeto sobre N do objeto sobre P, tá bom? Então, é a mesma equação que a gente está vendo aqui, ó. Então, quem é esse N'? É onde está o observador para o exercício, tá? Então, esse é do obser, e esse N é o do objeto. Eu acho estranho ele colocar aqui como linha, né? Tá bom? Então, você jogando aqui essa na equação, uma equação muito simples de fazer, vai ficar N da água, é onde está o objeto, que é 1,33, é o N da água, dividido pela profundidade real, que é 10, profundidade real, esse 1 é o índice de refração do ar, onde está o observador, NA, e o P' é o que a gente quer, né? É a nossa incógnita. Então, daí, ó, dividindo 1,33 por 10, tá? Dá 0,133. Multiplicando cruzado, o que que eu vou encontrar aqui, ó? Vou encontrar a P', que é o que eu quero, vezes 0,133 igual a 1. E agora eu vou passar esse 0,133 dividindo. E se eu fizer essa divisão, que está aqui, né, ó, vai dar aproximadamente 7,5 metros. Tá? Então, a gente precisa ter um cuidado nesse exercício só para identificar o que é observador, qual é o meio do observador e qual é o meio do objeto, tá bom? É muito comum, muito comum não, mas às vezes, num exercício, principalmente se for de um vestibular, assim, o que ele pode fazer com você? Ele pode pôr o observador aqui, ó, dentro da água, uma pessoa e tal, entendeu? Que está observando alguém lá fora. E aí, o que você vai acontecer? Você vai perceber que essa pessoa, como ela está num índice maior, né, a água é 1,33, e aqui o ar é 1, vai acontecer um efeito inverso. Em vez da pessoa parecer mais perto, ela vai parecer mais longe do que está, né? Então, diferente desse fenômeno da profundidade aparente, que o fundo parece mais perto, né? Olha para essa questão que nós fizemos, né? O fundo real do lago estava a 10 metros, né? Mas, pelo fenômeno da refração, a gente aparentemente enxergaria ele a uma distância de 7,5 metros. Então, essa redução ela é proporcional. Por quê? Porque o índice de refração da água e do ar ela vai ser sempre basicamente o mesmo. Então, em geral, a gente vai enxergar, já que passou de 10 para 7,5, o fundo é cerca de 25% menos fundo do que ele na verdade é. Então, se tiver sei lá, se estiver olhando algo que tem 1 metro, vai parecer para você que ele está a 75 centímetros, né? Beleza, gente? Bom, vamos para frente. Não podemos. Não podemos sair da refração sem explicar esse fenômeno aqui, tá? Que é o fenômeno da dispersão da luz, e ele se dá por causa da refração. O que está acontecendo aqui é o fenômeno da refração. Vocês vão perceber que está havendo um desvio aqui. Essa imagem, inclusive, é a capa do disco do Pink Floyd, né? The Dark Side of the Moon. Ela vem de um experimento muito antigo lá de Newton, que é a decomposição da luz, mostrando que a luz branca, que é uma luz que a gente recebe do Sol, por exemplo,
ela é a composição de todas as luzes, né? Que a gente divide em 7, mas o que a gente tem no arco-íris, na verdade, é uma infinidade de luzes, né? Ali, certo? Se você for ir separando a gente separa em 7 faixas, né? E claro, aí tem as luzes que são a mistura dessas luzes aqui, também já, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que está sofrendo, cada luz, a luz está sofrendo um desvio aqui, ó. E aqui eu tenho dentro da luz branca várias ondas. A luz é uma onda. E eu tenho várias ondas que estão andando todas juntas. Quando elas estão todas juntas, elas são brancas. Tá certo? Agora, quando começa a sofrer refração, essas luzes começam a sofrer um desvio. Tá? E cada ondinha vai ter uma que é mais energética, outra que é menos energética, né? Então, cada uma delas vai sofrer um desvio de uma forma. O violeta sofre mais desvio, o vermelho sofre menos desvio. Tá? E com isso, essas luzes se separam. Então, eu consigo enxergar essa dispersão de luz que eu tenho aí. Então, e já que eu tenho um prisma, né, a gente vai falar mais disso quando a gente estudar a óptica, mas essa dispersão e esse experimento que Newton fez e que comprova que a luz branca é a junção de todas as luzes, né, dessas luzes aí, pelo menos essas primárias, ele se dá pelo fenômeno da refração. Tá ok, gente? Bom, vamos adiante. Um novo fenômeno, o fenômeno da difração. Esse é um fenômeno bem simples, tá? O fenômeno da difração é a capacidade da onda de contornar um obstáculo que está à sua frente ou de penetrar em um orifício ou em uma fenda, tá? Então aqui eu tenho o desenho de ondas da mesma forma que eu tinha lá quando eu estudei a reflexão, só que aqui são ondas circulares, tá? Então eu tenho as cristas, que são as linhas contínuas, os pontilhados, que são os vales. Eu tenho uma linha que representa a propagação da onda, que é o raio da onda, tá? E as linhas são chamadas de frentes de onda. Beleza? Ok. O que é, então, o fenômeno da difração? Fenômeno simples, a capacidade da onda de contornar um obstáculo ou de penetrar em um orifício ou uma fenda. Então, veja bem, eu tenho aqui uma onda se propagando. E eu tenho uma fenda aqui, uma abertura. Opa, apertei na borracha que apagou. Então tá aqui, eu tenho a minha onda e eu tenho a abertura aqui, tá? Quando uma onda penetra por uma abertura, ela consegue entrar dentro dessa abertura ou dessa fenda, pode ser uma fenda, pode ser um orifício. Esse fenômeno nós damos o nome de difração, tá certo? Damos o nome de difração. Tá, eu disse que é um fenômeno bem simples, de fato é, mas claro que ele não é só isso. O que acontece? A difração, ela vai explicar para nós, ela vai explicar para nós alguns fenômenos interessantes que nós conhecemos. Primeiro, coisa que a gente precisa entender é que a difração ela só ocorre quando o tamanho do objeto a ser contornado, objeto, ou fenda, ou orifício, não vou ficar aqui escrevendo muita coisa, né? Só ocorre quando o tamanho do objeto ou da fenda, ele é próximo ao lambda, vou melhorar esse desenho, ao lambda da onda, certo? Ou seja, ao comprimento de onda da onda. Então, ou seja, se eu tenho um objeto que ele é muito maior que o comprimento de onda da onda, a onda não consegue contornar, tá? Ela não consegue difratar. Se eu tenho um orifício, uma fenda que é muito maior que o comprimento da onda, ela não vai conseguir contornar esse obstáculo, tá certo? Então, é por essa razão que, por exemplo, eu tinha um desenho aqui, mas está numa outra apresentação. Deixa eu só pegar um mouse, um teclado aqui, gente. Só um minutinho.
Então, veja bem, este fenômeno da difração, ele vai explicar aqui, ó, uma situação como esta aqui, tá? Certo? Tem um muro que separa uma pessoa, né, de uma certa explosão que vai acontecer aqui. Essa pessoa certamente vai facilmente conseguir ouvir esta explosão, mas ele não vai conseguir ver essa explosão. Por quê? Porque o som vai conseguir difratar através desse muro. A luz não. Por quê? Porque o tamanho de um objeto, de um muro, de uma porta, de uma casa, ele tem a mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda das ondas sonoras, tá certo? As ondas sonoras, elas em geral vão de 17 centímetros até 17 metros, o comprimento de onda. Acima disso, o homem não ouve, tá? Então, veja bem, um muro vai ter mais do que 17 metros de altura? Não, não vai. A abertura de uma porta, por exemplo, uma porta é como se fosse uma fenda. Ela tem quantos metros de abertura? Cerca de 80 centímetros o comprimento dela. É por isso que quando você está com a porta aberta e alguém lá no quarto, ou você está no quarto, alguém lá na sala, e você fala alguma coisa, você vai conseguir ouvir bem. Porque é muito fácil para o som contornar todos esses objetos, passar por essas fendas, que são a porta do seu quarto, o corredor da sua casa. Mas a pessoa que te ouve não te vê. E aí você fica pensando, claro, porque eu emiti o som. Mas você emitiu luz também. Só que a luz não consegue difratar um objeto tão grande. Por quê? Aí que tá. Por quê? Ih, gente, travei. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz, eu não sei se você já estudou isso, ou já viu isso em algum lugar, ele é muito, muito, muito pequeno. O comprimento de onda da luz que nós enxergamos, ele está na ordem de nanômetros, tá? É de centenas de nanômetros. Sabe o que é nanômetro? Já ouviu falar em nanotecnologia? Nano é um prefixo que significa 10 na menos 9, ou seja, bilionésimos do metro. Por exemplo, se eu não me engano, a luz vermelha, ela tem um comprimento de onda aproximadamente de 700 nanômetros, ou de 700 bilionésimos do metro. Então, você pega um metro e divide em 100 em 1 bilhão de vezes, e pega 700 só. É muito, muito pequeno, tá? Então, a luz não consegue contornar um objeto do tamanho de uma casa, de uma porta. E assim, não só a luz, como as ondas, como as ondas eletromagnéticas de telecomunicação, como a do celular, do rádio, da TV, elas têm dificuldade de contornar uma montanha, de contornar uma casa, por exemplo. Porque elas têm comprimento de ondas muito pequenos também, embora seja maior que da luz visível, né? O comprimento é maior. Mas ele também é pequeno. Então eu morava, por exemplo, lá perto da Avenida Inglaterra, em Londrina, uma certa época, e tinha um prédio na frente, tinha um prédio atrás, tinha um ginásio esporte de uma escola, Escola MAF, lá na rua Jordânia. Cara, e não chegava o sinal de TV lá no quarto, porque não dá, essa onda não consegue contornar, ela tem dificuldade de contornar um obstáculo do tamanho de uma casa, do tamanho de um prédio, tá? Porque ela tem um comprimento de onda muito pequeno. Então, esse é o fenômeno da difração, a capacidade da onda de contornar um objeto ou de penetrar em uma fenda ou um orifício. Só que esse fenômeno só vai acontecer bem quando o obstáculo a ser contornado ou quando o orifício ou a fenda a ser penetrado tem a mesma ordem de grandeza, tem um tamanho parecido, tá? Com o do comprimento de onda da onda. Ok?
Próximo fenômeno, polarização de ondas. Essa palavra você já deve ter ouvido, polarizar. Tá? Bom, então o que vai acontecer? Isso que vai acontecer quando eu tenho ondas que são bidimensionais ou tridimensionais. E o que vai ser polarizar uma onda? Vai ser cancelar a vibração de uma das direções. Tá? De uma ou de duas direções. E fazer com que a onda vibre em apenas uma, né? Se ela era duas. Ou se era três, você polarizou e ela vibra agora só em duas dimensões. Certo? Veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma onda, ó, que ela está vibrando aqui em duas direções, tá certo? Horizontal e vertical. E eu vou fazer com que ela passe por uma fenda, que aqui pelo desenho, o que está acontecendo aqui? Só vai passar a vibração vertical, certo? Então, depois que a onda passar por essa fenda, o que acontece? Só tem vibração vertical. Então, esta onda que passou por essa fenda, ou como nós chamamos, por esse filtro, ela é uma onda polarizada. Tá certo? Então, é uma onda polarizada. Claro que se eu tenho uma onda, eu não vou conseguir polarizar mais uma onda que só vibra em uma direção, ó. Isso aqui é uma onda unidimensional. Tá? Se eu polarizar ela, ela deixa de existir, porque ela só tem uma direção. Então, eu não consigo mais polarizar ela. Como é que eu vou cancelar aquela direção? A única direção de vibração é a vertical. Se eu cancelar, eu cancelo a onda. Então, eu só posso polarizar ondas bi ou tridimensionais. Posso fazer a bidimensional virar unidimensional, cancelando uma direção. Posso fazer a tri virar bi ou fazer a tri virar duas. Virar uni também, se eu cancelar duas. Tá? E é por essa razão também que as ondas longitudinais, elas não podem ser polarizadas. Por quê? Porque a vibração e a propagação dela estão na mesma direção. Tá? Ela está vibrando assim e se propagando assim também. Então, se eu for cancelar a vibração, por exemplo, horizontal aqui, eu coloco um filtro aqui, ó, para só deixar passar a vertical. Tá? Olha aí. O que vai acontecer? Não vai passar nada. A onda morre. Eu não consigo polarizar ondas longitudinais, como o som, por exemplo. Tá? Não consigo. Só consigo polarizar ondas transversais que não sejam unidimensionais. Que sejam bi ou tridimensionais. Bom, a polarização é um fenômeno interessante. Esse sistema de 3D, hoje em dia nós temos vários sistemas de 3D, tem um de captação antiga, enfim. Mas vamos entender isso aqui e que ele usa o fenômeno da polarização, que são dessas lentes vermelhas e azuis. Tá? Vocês já devem ter visto isso aí em algum lugar. Como é que funciona esse fenômeno aqui? Como é que eles usam o fenômeno da polarização para gerar uma imagem em 3D? A primeira coisa que você precisa entender é que o nosso olho, cada olho enxerga uma posição diferente, tá? E a junção das duas imagens processadas pelo cérebro que nos dá a impressão de 3 dimensões, tá certo? Então, como é que antigamente eles faziam? Eles colocavam duas imagens levemente deslocadas. Se você olhar para isso que está na sua tela aí, vocês estão enxergando essa imagem? Eu nem lembro mais. Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. O Juan disse que sim. Vocês estavam vendo essa imagem, meio avermelhada, meio azulada, borrada? Sim. Né? Então, o que é isso aqui, gente? São duas imagens sobrepostas. Uma avermelhada, uma azulada. E uma está deslocada da outra. Tá? Uma está deslocada, por isso que não tem foco. E aí, o que você usa? Você usa duas lentes. Um polarizador vermelho, que vai deixar passar a imagem avermelhada. E a azul não vai passar.
e um polarizador, um filtro azul, que vai deixar passar a imagem azulada, e a vermelha não vai passar. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Cada olho vai ver uma imagem deslocada da outra, porque essas imagens não estão exatamente uma sobre a outra, né? Por isso que está borrada ali. Então, quando o nosso olho lê, quando o nosso cérebro lê isso aí, ele dá a sensação para nós da profundidade, tá? A sensação de 3D. Hoje existe, não cabe aqui eu discutir agora, mas hoje a gente tem várias outras tecnologias, né? Inclusive do 3D ativo, né? Eu tenho uma tecnologia também que também tem a ver um pouco com polarização, que é você tem uma imagem vibrando na vertical e outra vibrando na horizontal. E daí você usa um óculos que tem um filtro vertical, o outro filtro horizontal. Tá certo? Então daí cada lente só vai passar uma imagem, elas estão deslocadas, né? E aí o seu cérebro, quando lê, cria a sensação de profundidade. Tá? Uma outra aplicação da polarização são as lentes polaroides, né? Seja para um óculos, seja para uma máquina fotográfica, quem aí gosta de fotografia. Cadê a polarização? Olha aqui, vamos chegar. Aqui. Tá? Aqui, por exemplo, tem essa imagem, ilustra até melhor a polarização, ó. Essa aqui até não, porque tem um erro nessa imagem aí. Então, aqui, veja só, aquilo que eu mostrei, eu tenho uma onda vibrando na vertical, se ela passa por um filtro vertical, ela continua na boa. A onda horizontal não passa por esse filtro, né? Se eu passar ela por um filtro vertical, ela morre, porque ela não tem vibração na vertical. Beleza? Então, olha aqui uma onda tridimensional. Uma onda tridimensionada, uma luz não polarizada. Passou por um filtro vertical. Então, depois dela, ó, ela já está polarizada. Só tem vibração na vertical. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você não perde informação, tá? Depois, se você passar isso por um polarizador horizontal, essa luz vai deixar de existir. Que é um fenômeno muito interessante. Eu não tenho como mostrar aqui agora, mas é um fenômeno muito interessante. Você pega duas lentes, seu óculos de sol, pega aí se ele for um polarizado, se você colocar uma sobre a outra simétricas, a luz vai continuar passando. Se você continuar girando, uma hora essa luz vai cancelar. Porque é como se você pegar um filtro vertical e um horizontal, né? Se você girar 90 graus é para cancelar aquela luz ali. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, por exemplo, vocês estão vendo uma foto tirada sem um filtro polarizador. Então, a luz que está batendo naquele vídeo, ela está sendo espalhada em várias direções, tá? E se eu coloco um polarizador, eu tiro uma foto muito melhor, certo? É o que acontece aqui nessa imagem aqui também, né? Ah, não, aqui você tem, então, que a água sempre vai emitir uma luz polarizada. Então, as lentes polarizadas emitem o reflexo, elas eliminam o ofuscamento, proporcionam uma visão mais nítida, né? Olha essas ilustrações que a gente tem aqui, tá? Então, quando você olha para um sol, ou mesmo para um farol, né, você vai conseguir enxergar muito melhor, porque com a lente polarizada, ela vai deixar passar a luz que está vibrando em apenas uma direção, né? Aqui tem outra foto que ilustra. Ok? Então, esse é o fenômeno da polarização, é um fenômeno importante também. Bom, temos aqui alguns exercícios, vamos lá. Número 1, pode facilmente ouvir uma pessoa conversando através de um muro. O fato do som contornar este muro é explicado pelo fenômeno da difração. Ita, São Paulo. Luz linearmente polarizada ou plano polarizado é aquela que apresenta só uma frequência? Não. Se refletiu no espelho plano? Não. Tem comprimento de onda menor do que a radiação ultravioleta? Não. Tem oscilação associada a sua onda paralela ao plano? Tem oscilação associada à luz na direção de propagação? Não. Oscilação em direção de propagação, isso aqui é onda longitudinal. Não é o caso da luz
E nenhuma onda longitudinal pode ser polarizada, tá? Então, é uma onda que tem oscilação associada à sua onda paralelo a um plano, né? Então, ou seja, agora eu só tenho uma dimensão de vibração, ok? Exercício 3, aponte a alternativa correta. Difração é um fenômeno que consiste de ondas passarem de um meio para o outro. Não, isso é refração, tá? Isso aqui é a refração. B, a difração é um fenômeno que apresenta exclusivamente para ondas sonoras e luminosas. Não, o som não pode ser polarizado. A luz, sim. Difração pode ser explicada pela teoria corpuscular de Newton. Não, a difração é um fenômeno ondulatório, tá? Em idênticas condições, os sons graves difratam mais que os sons agudos. Eles têm uma facilidade maior para difratar, porque eles têm comprimento de onda maior, né? Mas isso vai depender. Isso também é um tema da nossa aula de acústica, né? Mas isso também vai depender do que ele está tentando difratar, qual é o tamanho do objeto. Letra E, as 7 cores do espectro luminoso, vermelho, alaranjado, azul, anil, violeta, difratam-se de modo igual em uma mesma fenda. Não, porque cada uma tem um comprimento de onda diferente, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, de dado. CEUB do Distrito Federal. A polarização da luz demonstra que a luz se propaga no vácuo? Não. Que a luz é sempre monocromática? Não. Que a luz tem caráter corpuscular? Não. Que elas são ondas longitudinais? Nem pensar que elas são ondas transversais. Porque só elas podem ser polarizadas. Tá? Podem ser polarizadas. Vamos em frente. Aqui nós temos um fenômeno muito, muito interessante. O fenômeno da ressonância. Muito bem. Esse é um fenômeno complexo, tá? É um fenômeno onde você tem uma primeira fonte colocando uma segunda fonte que estava em repouso para vibrar. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui dois diapasões, eu não sei se vocês já viram isso aqui na aula de física, acho que não, né? Explicações para vocês verem isso seria nessas aulas aqui, mas infelizmente a gente não pode pegar os materiais do laboratório. Então, eu tenho os dois instrumentos que podem emitir o mesmo som. Então, quando eu bato em um, a onda emitida pelo primeiro coloca o segundo que está à distância, não estão encostados, para vibrar. Certo? Esse é o fenômeno da ressonância. Tá? Ressonância. Então, por exemplo, eu tenho no violão 6 cordas, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas a primeira corda e a última corda referem-se à mesma nota, nota Mi. Não tem a mesma frequência, porque este Mi da corda mais de baixo é um Mi mais agudo, fica aí para nossas aulas de acústica, e este Mi é um Mi mais grave, Mi. E esse aqui é um Mi, beleza? Então eles não têm a mesma frequência, mas referem-se à mesma nota, tá? Porque eu não tenho um Mi exclusivamente uma única frequência, tá? Se eu pego a minha frequência e multiplico pelo número inteiro, eu vou ter um outro Mi. Eu já devo ter falado para vocês que o Lá central, lá do piano, ou de um teclado, né, Juan? Ele tem a frequência de 440 Hz. Se eu emitir um som de 880 Hz, é um Lá também, só que mais alto, mais agudo. Se eu emitir um som com 220 Hz, é um Lá também, só que mais grave, Lá, Lá, tá certo? Então, uma nota, ela não tem uma única frequência. Sempre que eu multiplico uma nota por um número inteiro, eu gero uma outra nota, a mesma nota, só que em outra escala, né? Ou para quem toca o teclado ou o piano, em outra oitava, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, passei por uma outra escala, né? Estou acima lá.
Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Não quero me adiantar na aula de acústica, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se eu tenho duas notas mis, essa misona pode pôr essa mizinha, que a gente chama, né, misona e mizinha, porque uma é grossona, outra é fininha, para vibrar por ressonância, sem encostar. Quando eu toco uma no corda mi, eu posso pôr a outra para vibrar. Por qual fenômeno? De ressonância. Mas eu nunca vou pôr a corda lá, aqui é a corda lá, tá, gente? Para quem não toca violão, essa é a lá, quinta corda. A mi não pode pôr a corda lá para vibrar por ressonância. Tá certo? Então, para que o fenômeno da ressonância aconteça, a fonte que vai pôr o que está em repouso para vibrar, ela tem que vibrar com uma frequência múltipla da frequência da fonte. Vocês não estão entendendo, né? Eu vou explicar de novo. Então, suponha que eu dei o exemplo da corda lá, porque eu sei de cabeça qual é a frequência. Então, esse lá aqui, 440 Hz. Tá? Por que a corda Mi não pode pôr a corda lá para vibrar? Pode bater com força, não vai fazer vibrar por ressonância. Porque a frequência dela não é um múltiplo de 440. Para eu pôr esta corda para vibrar por ressonância, eu preciso emitir uma onda que tenha uma frequência que seja múltipla de 440. Pode ser 110, 220, 440, 880, e aí vai. 1720, e aí não tem limite. Certo? Vai multiplicando 440 por meio, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, enfim. Tá bom? Então, o fenômeno da ressonância, ele só vai ocorrer quando a fonte, eu tenho uma fonte e um objeto que está em repouso, que vai ser posto para vibrar. Quando a fonte que vai ativar o objeto que está em repouso vibrar com uma frequência múltipla da frequência daquela fonte, ou da frequência fundamental que a gente chama. Tá certo? Por exemplo, aqui, quando eu estou num trampolim, quando eu estou empurrando alguém no balanço, esse fenômeno, esse movimento, esse fenômeno que acontece aqui é ressonância. Pode não parecer, mas é. Quando eu estou pulando, eu estou pondo a cama elástica para vibrar. E eu estou exercendo vibração nela na mesma frequência com que eu estou pulando nela. Percebe? Então esse meu movimento vai tendo uma amplitude cada vez maior. Essa é uma característica da ressonância, tá? Amplitude cada vez maior. Faltou um vez. Cada vez maior. Tá? Quando eu estou empurrando alguém no balanço, olha, já empurrou? É ressonância. Eu não empurro a pessoa lá no meio do movimento. Eu empurro ela aqui bem no final do movimento. Então, eu estou sempre interferindo com a mesma frequência do movimento. Então, por isso eu entro em ressonância e por isso o balançar do balanço é cada vez maior. Tá? O violão, ele usa a ressonância para amplificar o som. Por quê? Porque no fenômeno da ressonância, acabei de escrever aqui, ó, a amplitude fica cada vez maior. E quando eu falo de amplitude para um som, eu falo de volume. E como é que o som faz isso? Aquele corpo do violão, a maior parte do violão, que é oca, que é chamado de caixa, para quem toca violão, aprende isso na primeira aula, o que é o braço, que é a mão, que é a caixa. Essa caixa, o nome técnico é caixa de ressonância. Por que ela existe? Porque, olha, veja só, quando você bate o dedo numa corda, você emite um som que não é audível. E esse som vai pôr as moléculas do ar que estão presas ali dentro da caixa, para vibrar. E eles vão se refletindo ali dentro e se interferindo e entrando em ressonância e aumentando cada vez mais a amplitude até que a gente escute o som. Tá? Este fenômeno aqui é sensacional. Você já viu isso aqui? Um copo fino de cristal pode se quebrar se entrar em ressonância com a frequência de uma voz de um cantor. Já viu isso? Vou mostrar para vocês. Só um minuto. O forno de micro-ondas, como que ele aquece?
Isso aqui é extremamente interessante se nós voltarmos lá para a física térmica. Por quê? O que ele faz é mandar ondas eletromagnéticas de frequências próximas à da molécula da água. Só que ela vai mandando a onda para uma direção e depois ele inverte, manda para outra. Manda numa, manda para outra. E essas ondas começam a vibrar. Essas ondas não, né? As moléculas da água presentes no elemento começam a vibrar. E eles vão entrando em ressonância. E se eles começam a vibrar, olha aí, energia térmica. Tá certo? Aí eu aumento a energia térmica, então eu esquento. Tá certo? Então é por isso que o micro-ondas ele funciona muito bem com alimentos que têm água. Porque essa inversão aqui do campo eletromagnético que ele emite, ele vai interferir com a molécula da água. Essa molécula interfere com o campo eletromagnético, porque é uma molécula polar. Mas isso é um assunto para aula de química. Mas aqui eu tenho um fenômeno de ressonância. Tá? E como ele vai aumentando cada vez mais a amplitude no fenômeno da ressonância, o que pode acontecer? Pode esquentar isso aqui, pode quebrar a taça. Quando eu emito um som, eu vou colocar essa taça em ressonância, ela vai quebrar. Sabe por que ela vai quebrar? Porque quando eu entro em ressonância, a amplitude do movimento fica cada vez maior. E eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês já saibam. Um vidro não foi feito para se mexer, não é? Ele é uma coisa rígida, tá? Então, quando você coloca ele para vibrar, ele não foi feito para vibrar, não, irmão. Então, ele quebra, tá certo? Mas, para isso, se você já viu esse vídeo, o que aquele cara faz? Ele primeiro bate na taça para ouvir o som que ele emite. E ele tem que emitir um som que seja igual ou que tenha uma frequência múltipla do som natural da taça. Porque é só aí que a ressonância acontece, senão não acontece a ressonância, tá? Vamos ver se vocês conseguem ouvir esse vídeo aí. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Mais chances de quem canta metal ou lírico. Sim, professor. Sim? Então, beleza. Na banda de heavy metal Xamã, e tem uma certa prática com notas agudas. Só que não é esse timbre mais fino que vai quebrar uma taça, por exemplo. Para isso, a voz precisa atingir uma frequência específica. A taça ela tem um modo próprio de vibração, né? Que se eu tocar, bater nela, eu consigo escutar. Por isso, Fantástico separou vários tipos de taças. Cada uma vibra numa frequência diferente. O desafio do Thiago é ouvir essa frequência e imitar igualzinho com a voz. A energia que ele está colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o canudo começa a sambar lá dentro da taça. O canudo mexe porque a taça está vibrando, mas a vibração da taça é mais rápida do que a gente consegue enxergar. Em super câmera lenta, dá para ver direitinho a taça vibrando. Vibrando cada vez mais. Porque está em ressonância. E ele morreu. Som é liberdade, não só emocional, que é o que eu já sentia, mas física. A taça que se quer. Ele engoliu um caco de vidro ali. Brasília são fenômenos diferentes, mas eles têm algo em comum. Ambos estão ligados com a transmissão das ondas sonoras. Certo? Então, esse é o fenômeno da ressonância. Ok? Agora, esse fenômeno é tão sério, gente, que na engenharia civil eu tenho que levar em consideração isso. Por quê? Como ele falou, frequência natural, a taça tem uma frequência natural. Você bate nela, ela emite um som. Tudo tem uma frequência natural de vibração. Tudo. Inclusive um prédio ou uma ponte. E eu não posso projetar uma ponte ou um prédio que tem uma frequência natural de vibração específica que pode coincidir com a frequência de ventos. Porque senão vai acontecer uma tragédia. Vocês são 15 vocês têm aula agora de inglês, né? Tem de química, professor. Bom, pelo menos a minha sala.
Então é o seguinte, gente, depois eu posso mandar para vocês esse vídeo, mas o que aconteceu aqui? Esse é um vídeo de uma ponte que caiu, por quê? Porque ela entrou em ressonância com o vento. Então olha ela balançando. 1941, vocês podem pesquisar isso no Google, se vocês quando eu mostro isso, os alunos duvidam, né? Falam que não é verdade. Mas por quê? Porque bateu uma rajada de vento que era próxima à frequência natural de vibração dessa ponte e colocou ela em ressonância. E uma vez que ela entrou em ressonância, não há o que você possa fazer, porque a amplitude do movimento vai ficar cada vez maior, até que ela vai entrar num colapso e essa ponte vai cair. Olha aí. Desabou. Tá? Desabou. Então, sempre que eu vou construir uma estrutura, ainda mais uma como essa, né, que é uma ponte elevada, né, eu tenho que levar em consideração qual é a frequência de vibração do natural dela. Tá bom? Se vocês quiserem procurar, ó, tá aí a ponte de Tacoma-Narrow, nos Estados Unidos. Tá? Tacoma Narrows Bridge. Beleza, gente? Olha, gente, nós encerramos aqui. Vocês têm as atividades para fazer. Ficou faltando a gente falar do fenômeno da interferência. Deixa eu ver. E do efeito Doppler só. Tá bom? Não sei como que a gente vai retornar às aulas. O APNP ela foi estendida até 13 de novembro. Então, teoricamente, a gente teria mais uma semana, mas ao que parece, ela teria que ser específica para a recuperação de conteúdos. Tá? Então, não sei se a gente vai poder continuar isso aqui, mas se a gente não puder continuar daqui 15 dias, quando seria a nossa semana de aula, a gente continua assim que a gente iniciar o RDE para finalizar essa parte de ondas, entrar na acústica, que aí eu estudo especificamente do som. Tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês, desejo a vocês uma boa sequência de aulas de química, e qualquer dúvida, qualquer questão com a atividade, vocês podem me escrever também, e sempre, né, podem me escrever, mandar mensagem, qualquer dúvida que seja. Tá bom? Um abraço para todos, e até uma próxima, gente. Um abraço.